Já ouviu aquela máxima de que tempo é dinheiro? Ou então aquela onde a gente escuta: você pode fazer qualquer coisa, mas você não pode fazer todas as coisas. A discussão de hoje tem a ver com isso, com produtividade. E eu queria dividir ela em 5 momentos. Talvez passar uma ideia do que é produtividade, e aqui eu vou aplicar um pouco a minha interpretação sobre o tema, naturalmente inspirada pelas leituras, pelos cursos, pelas práticas das quais eu implementei e vi ao longo da minha trajetória. Queria também passar por uma discussão sobre os benefícios, né? Por que é importante você, um profissional do mundo corporativo, considerar ou ter essa questão da produtividade como um dos elementos para o nosso crescimento e talvez até para a nossa sanidade mental. Eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Depois eu queria fazer um rápido mergulho nas questões que eu enxergo como essenciais no quesito ou em relação ao tema produtividade. Eu vou falar sobre 3 desses elementos ou critérios, talvez. Por fim, eu vou apontar algumas referências, ou seja, nada daquilo que eu não sou dono da verdade e muito menos sou melhor do que ninguém. Mas eu quero apontar elementos que contribuíram para a minha interpretação em relação a esse tema. Pode ser? E aí a gente fecha com um convite para você eventualmente dividir as suas impressões e eventualmente compartilhar essa informação com outros colegas, caso acredite que ela traga algum benefício para você, obviamente, né? A gente não quer fazer desse espaço tem que ser alguma coisa de troca e seja benéfica para todos, né? Então vamos lá, eu vou começar com a definição e, na verdade, relembrando ou lembrando, ela tem um pouco da minha interpretação. E produtividade eu enxergo como algo que tem a ver com fazer melhor as coisas, não fazer mais, ou fazer mais coisas mais rápidas, ou mais rapidamente, né? Eu não enxergo produtividade como acelerar, fazer mais rápido, né? A gente sempre pode cair na armadilha de que, quando não está olhando para as coisas com certo cuidado, a gente pode acabar cometendo outros erros, aí corrigir é mais difícil do que fazer certo a primeira vez, né? Então, produtividade, na minha interpretação, tem a ver com fazer melhor. Obviamente, aquilo que eu puder fazer de maneira segura, que vai acelerar algo que eu faça, seguramente eu me beneficio, né? A segunda questão que eu queria tratar é que, na verdade, produtividade, ainda nesse tema de fazer melhor, tem a ver com eficácia ao invés de eficiência, né? Então eu priorizo, ou eu dou mais peso à questão eficiência quanto ao uso do nosso tempo, porque você, o seu gerente, a sua VP, a diretora da sua área, o presidente da sua empresa ou a presidente da sua empresa, o dia tem 24 horas, ou seja, todos têm 24 horas. E como é que alguém que desempenha um cargo X ou Y mais alto daquilo que a gente eventualmente desempenha consegue consegue concluir as suas atividades, né? Então, as horas são limitadas. Eu trabalho, em teoria, 8 horas por dia, às vezes posso trabalhar mais, menos, dependendo do momento da carreira, do projeto, enfim. Mas, em teoria, eu estou limitado por uma questão que é o tempo, né? Então, essa talvez a minha leitura ou as perspectivas que eu queria começar essa discussão em relação ao tema produtividade. A segunda questão são os benefícios. Poxa, por que você e qualquer profissional do mundo corporativo vai pensar ou vai ter a questão de produtividade como sendo algo que contribui como elemento de crescimento, né, digamos. E eu começo com a ideia de que se hoje você é um analista júnior, seja esse um cargo fictício nessa empresa que a gente acabou de criar, e você quer se tornar um profissional sênior, certamente a maneira como você aborda ou como as suas tarefas, as suas responsabilidades vão ter um peso muito grande na percepção dos líderes da sua organização em relação ao seu crescimento. Então, se você é um profissional que é percebido como alguém que está sempre correndo atrás do rabo, está estressado ou estressada, está sempre ocupado ou ocupada, chega atrasado em reunião, ou seja, claramente você está dando sinais de que as coisas estão fora do seu controle, talvez, não sei se isso é muito forte ou não, mas então você ser percebido como alguém que está em controle de uma situação, né? Ou seja, você gerencia o seu tempo de maneira efetiva, inclusive um dos pilares que a gente vai falar rapidinho daqui a pouco, que você tem a sua casa arrumada, né? Ou seja, tem um autor que eu sigo, um canadense,
Jordan Peterson, ele fala muito sobre arrumar o quarto, né? Faz essa analogia de, pô, como é que você vai mudar o mundo se você não consegue nem arrumar seu quarto, né? Obviamente tem uma série de metáforas e coisas para ler nessa mensagem, mas é mais ou menos isso. Como é que você pode querer demonstrar ou querer crescer se realmente você não tem controle da situação? E a sua agenda, o seu dia, é uma das maneiras de você demonstrar essa habilidade. E o terceiro benefício que eu ia apontar é em relação a dizer não, né? Ou seja, nós naturalmente temos uma dificuldade em dizer não. A gente constrói relações e toda vez que a gente diz não, nós temos a impressão de que a gente está, entre aspas, destruindo essa relação ou danificando ou machucando essa relação. E às vezes a gente não sabe como dizer não. E ser uma pessoa que olha a questão da produtividade, abordando alguns elementos dos quais eu vou dividir com você, seguramente vai te ajudar a dizer não de uma maneira mais efetiva. Talvez você consiga capturar essa ideia aqui durante essa discussão. E por fim, eu acho que é clareza e alinhamento. A clareza para você mesmo, em relação àquilo que precisa ser feito, aquilo que precisa ser entregue, quanto às suas tarefas versus ao resultado da sua área de negócio, ou um objetivo que eventualmente você esteja perseguindo ao desempenhar a sua função, independentemente de qual função ela seja. Então esses são os benefícios. Falamos de definição, falamos de benefício, quero mudar para aquilo que eu vou chamar de elementos, ou seja, quais são, eu uso muito a expressão pilares, não sei se você já notou isso em outras manifestações que a gente fez, mas eu uso esse termo pilar com uma certa regularidade. Mas eu vou apontar 3 elementos que são essenciais para você olhar a questão de produtividade. E nesse vídeo, ou nessa manifestação, nessa postagem, a gente está talvez introduzindo, mas se você achar que faz sentido, eu vou tomar a liberdade de aprofundar cada vez mais em cada um desses temas, tá? Para tentar te dar um panorama sobre o que cada uma dessas coisas podem representar para você. A primeira desses elementos, eu vou apontar 3 deles. O primeiro deles que eu ia apontar é a gestão de tempo, ou seja, para você ser uma pessoa mais produtiva, invariavelmente você tem que investir tempo na gestão do seu tempo, da sua agenda, e eu vou depois fazer uma rápida mergulho nas questões relacionadas à gestão de tempo. O segundo elemento que eu ia apontar é o nível de energia, e eu vou me aprofundar daqui a pouquinho nessa questão, mas o quanto você tem de gasolina no tanque, e isso tem a ver com algumas questões que eu já mergulho. E o terceiro elemento é aquilo que eu vou chamar de priorização. Então, saber o que fazer, quando fazer, etc., é algo que vai seguramente contribuir muito para essa questão de produtividade. Então, a gente falou desses elementos, o primeiro deles sendo gestão de tempo, energia e priorização. Vamos ficar um pouquinho em cada um deles, porque eu vou fazer um rápido duplo clique. Em relação à gestão de tempo, eu queria apontar 3 ou talvez 4 questões que são fundamentais para você pensar a respeito. A primeira delas é o calendário, ou seja, você e muitos profissionais têm uma dificuldade enorme de usar o calendário. E é uma briga comigo mesmo, com você mesmo talvez, como usar o nosso calendário de maneira efetiva. Então a gente precisa aprender a usar o calendário. Essa é a primeira provocação que eu ia fazer. Tem até uma música de um cantor brasileiro muito famoso, que eu não vou falar o nome, você vai ter que descobrir quem ele é, se você não sabe, onde ele fala que disciplina é liberdade. Eu acho que o calendário traz um pouquinho essa disciplina para mim e para você, né? Porque do calendário eu vou pular para a ideia do que eu vou chamar de blocos de tempo. Então, no meu calendário, eu preciso bloquear tempo, se eu quero ser uma pessoa mais produtiva, para executar diferentes tarefas das quais eu executo todos os dias. E esse bloco de tempo vai ter tempo separado para atividades que têm a ver com planejamento, execução, com meu crescimento e desenvolvimento profissional, com socialização. O cafezinho é muito importante, o bate-papo, as conversas informais, elas são extremamente importantes no mundo corporativo, e talvez tempo de atualização, revisão, né? Às vezes a gente atende ou participa de reuniões que
estão lá para reportar alguma situação da empresa, enfim. Blocos de tempo é um segundo elemento relacionado à gestão de tempo que eu ia apontar. A terceira questão, ainda relacionada à gestão de tempo, é você processar as suas caixas de entrada. Você, a gente tem o nosso e-mail corporativo, a gente tem o WhatsApp, do qual a gente recebe uma mensagem de trabalho, né? A gente tem grupos dos quais a gente participa com os colegas do trabalho. Enfim, eu tenho sistemas dos quais eles me mandam notificações para eu aprovar alguma coisa, para eu tomar alguma ação. Eu tenho ferramentas de gerência de projeto que pedem que eu conclua uma atividade. Enfim, eu tenho inúmeros elementos. Eu tenho meu telefone, as pessoas ligam, né? Às vezes eu posso trabalhar numa função que exija com que eu atenda o telefone de clientes, fornecedores, parceiros, enfim. Então eu tenho inúmeras caixas de entrada. Eu acho que um dos segredos para a gente conseguir fazer uma boa gestão do tempo é entender quais são cada uma dessas caixas de entrada, e caixa de entrada não só do e-mail, tá? Eu falo de uma maneira mais figurativa, ilustrativa. E organizar tempo para processar quais são as demandas que estão chegando até mim, né? E no meu caso eu faço isso com blocos de tempo de planejamento do dia. E talvez a gente fale mais sobre isso em outras manifestações. E ainda sobre gestão de tempo, interrupções. Não tem nada pior do que você estar no meio de uma tarefa ou estar no meio de algo que você está fazendo e ser interrompido. Então, um cuidado relacionado às notificações do seu telefone e também cuidado com as notificações das redes sociais, porque elas acabam tirando o foco daquilo que a gente está fazendo, né? Então, gestão de tempo, que é um dos primeiros elementos, eu agrupei em questões relacionadas ao calendário, ao uso do calendário, blocos de tempo, processar as caixas de entradas, ou seja, entender quais são as caixas de entrada que demandam coisas de mim, de você, e também a questão relacionada a interrupções. Vou passar para o segundo elemento que eu tratei em relação ao tema produtividade, e ele é o tema energia. Eu adoro a ideia de gasolina no tanque, porque é uma analogia fácil da gente fazer, né? Se eu preciso ir de Campinas para São Paulo, eu tenho que ter eu vou percorrer uma certa distância, o meu veículo, o meu carro, ele tem uma certa performance de quilometragem por litro de combustível, e eu tenho que ter aquela quantidade de combustível para poder chegar. Eu acho que com a gente é a mesma coisa. E essa energia, eu falo da energia, é uma energia física, mas ela também é uma energia mental, né? E para mim a questão da energia, eu olhar a questão da energia como uma questão de produtividade tem tudo a ver. E a questão de energia, eu subdivido ela em 3, talvez, conceitos ou ideias. A primeira delas é o que eu vou chamar de autoconhecimento. Então, eu sei que no período da manhã, quando eu começo o meu dia, é o dia onde eu consigo fazer atividades que exigem mais analíticos. Então eu vou mergulhar em planilhas do Excel para fazer análise de algum tipo de dado ou de informação. É onde eu vou ler um documento muito complexo, onde eu tenho que dar opinião sobre um tema, uma questão daquele documento. Enfim, eu sei que o horário da manhã, quando eu começo o meu dia, é melhor para mim. O seu eu não sei. Talvez é de noite, talvez é de madrugada, né? Então, essa questão do autoconhecimento, de saber como você opera, eu acho que é essencial. A segunda tem a ver talvez com o ambiente, né? Porque eu sou uma pessoa que adoro interações, né? Eu adoro estar aqui possivelmente falando com você, ou seja, eu me beneficio, eu fico feliz ao ter interações. Então essa questão social, o quanto daquilo é importante para eu incorporar em relação à minha produtividade, porque nas interações sociais eu vou aprender coisas novas, eu vou seguramente expandir meus conhecimentos em outras áreas e vou também dar risada, enfim, vamos ter algum momento de diversão também, né? E a terceira questão ainda sobre autoconhecimento é ambiente. Aonde você opera melhor? Eu tenho colegas que adoram trabalhar num café, onde tem o barulho da rua, o barulho das pessoas. Eu já não, eu tenho que estar absolutamente em silêncio. Eu tenho o costume de mudar de ambientes, ou seja, eu trabalho muito de casa, não sei qual é a sua realidade, mas às vezes vai para uma outra sala de reunião, vai para a sua mesa, vai para um espaço da empresa que eventualmente você possa desfrutar de algum tipo de privacidade, ou não, né? Ou seja, o ambiente acho que é uma coisa, o que faz você ser mais produtivo, em qual ambiente, para que tipo de tarefa.
A segunda questão em relação à energia tem a ver com alimentação ou nutrição, né? Não sou nutricionista, não sou médico, não sou ninguém, hein? Mas eu quero tratar algumas questões relacionadas à nutrição. Acho que você deve procurar um profissional caso essa seja uma preocupação para você. Mas em relação à nutrição e alimentação, eu ia falar sobre 3 coisas. A primeira delas é a hidratação. Se você não tiver uma garrafinha d'água próximo de você, eu recomendo fortemente você ter essa garrafinha d'água e consumir aquele líquido ao longo do seu dia, né? Não vou me ater a nenhum número, cada pessoa vai saber o que é melhor para si e talvez cada pessoa tenha uma necessidade única, né? Então, a hidratação para mim é uma coisa muito importante. A segunda questão em relação à alimentação e nutrição é a questão do açúcar e gordura, né? Ou alimentos processados, né? Então, o quanto, talvez um pouquinho a ver com autoconhecimento, o quanto esses elementos podem interferir na maneira como você conduz o seu dia, né? Então, se você tem acesso a alimentos ultraprocessados, né? Pode ser que você se comporte de uma certa maneira num dado dia, mas talvez se você carregar elementos ou frutas e verduras na sua dieta, você talvez se sinta performando melhor, enfim. De novo, eu não estou aqui para advogar numa direção ou outra, mas eu queria convidá-los a pensar nessa questão do açúcar, gordura e alimentos processados. E ainda na questão de alimentação e nutrição, acho que tem a ver com os estimulantes, né? E aí eu falo de café, dos Red Bulls, ou até de outras coisinhas aí, né, gente, que acaba aparecendo aí como estimulante, que você acaba utilizando no seu dia a dia. Não estou aqui para fazer nenhum julgamento, mas esses estimulantes, eles servem de alguma maneira para nos dar um gás para fazer alguma coisa, mas eu tenho que estar consciente de que esse estimulante, na verdade, eu tenho um preço a pagar, né, lá na frente, à medida que eu utilizo ele de maneira, não vou dizer irresponsável, mas talvez usar com segurança. E também, ainda em relação à energia, então eu falei sobre energia, sobre a ideia do autoconhecimento, alimentação e nutrição, vou falar sobre recuperação. E recuperação, também vou falar de uma maneira ampla e talvez até ilustrativa, tem a ver com sono, né? Ou seja, a minha energia está diretamente ligada à qualidade do meu sono. E não vou advogar nenhuma direção ou outra. Acho que você tem condições de interpretar essa questão da maneira que lhe for conveniente. Mas você ter uma quantidade X de horas de sono, uma quantidade mínima, você não ter uma interrupção durante o seu sono. Obviamente, às vezes a gente acorda para aquele xixizinho da madrugada, todo mundo faz isso, eu faço, você faz. Meu pai e minha mãe talvez façam mais, né? Mas a gente, à medida que a gente vai ficando mais velhinho, a gente vai realmente se comportando de uma maneira diferente. Então, olha essa questão do sono. A segunda questão em relação à parte de recuperação, eu acho que tem a ver com atividade física. De novo, não vou advogar em nenhuma direção ou outra, mas eu olharia questões para manter o meu nível de energia em relação à mobilidade, né? Então, alongamentos e movimentação de certas articulações, em especial porque eu e você, trabalhando no mundo corporativo, seguramente a gente passa muito tempo sentado, né? Então, essas questões de mobilidade acho que são importantíssimas. A segunda são atividades do tipo de cardiorrespiratórias e de força, né? Então, quanto mais você desenvolve essas habilidades, você vai conseguir traduzir aquilo para desempenhar sua função no trabalho que você hoje desempenha de uma maneira muito, muito direta, né? Eu, por exemplo, eu corro, né? Então a corrida se traduz em mais vitalidade. Eu pratico outros esportes, mas enfim, não estou aqui para fazer propaganda de mim. Isso aí é um convite, na verdade, para você olhar para essa questão de energia sobre a ótica das atividades físicas. E ainda sobre a ótica de recuperação, acho que tem a ver com eu vou chamar de atividades lúdicas, talvez, ou fora do ambiente de trabalho, né? Quais são as leituras que você eventualmente faz que não tem a ver com negócios, né? Que não tem a ver com o seu trabalho diretamente? Quais são as interações sociais que você tem fora do trabalho, né? Não só o churrasco para encher a cara no final de semana, mas as coisas que você faz socialmente para
para te distrair, né? Ou seja, para desconectar um pouco do trabalho. O convívio com a sua família, membros da sua família, quais são os passeios que eventualmente você faz, seja no parque, na esquina ou no meu bairro, enfim. E também tem a ver com a questão de, para mim tem a ver com a questão de recuperação, né? E depois, por último, a gente tem a ver com a questão de priorização. E é o terceiro elemento, o critério que eu vou falar em relação à questão de produtividade. E eu também subdivido esse tema em três grandes conceitos, talvez. A primeira delas é saber o que é importante e urgente, né? Ou seja, a ideia de tem coisas que eu faço que são muito importantes e tem coisas que eu faço que são muito urgentes, né? O cruzamento dessas duas perspectivas vão dizer como eu priorizo as minhas tarefas, né? Seguramente algumas delas têm prazo, algumas delas demandam um certo tempo de resposta, né? E elas vão dar a urgência daquilo do quando eu tenho que executar uma dada tarefa, né? E a importância tem a ver talvez com o impacto, que é o que eu chamo do segundo elemento que eu enxergo a questão de produtividade em relação ao tema priorização, que é aquilo que eu vou chamar de efeito dominó. O efeito dominó, para mim, é o que é que eu preciso fazer que, na verdade, se eu fizer, vai fazer com que quaisquer outras coisas relacionadas àquilo deixem de ser relevantes ou não precisem ser feitas. Então, eu, pessoalmente, invisto um tempo muito grande, ou não muito grande, mas eu invisto o tempo necessário para entender, poxa, daquela atividade que eu tenho que executar, será que aquela atividade realmente é o que vai fazer com que outras se tornem não tão essenciais ou até irrelevantes, né? Um exemplo claro para mim é os e-mails que eu respondo, né? Então eu tenho inúmeros e-mails que muitas vezes eu respondo, eventualmente, às vezes a mesma coisa, talvez de um jeito diferente ou outro, né? E se eu criar um template, ou se eu criar uma página na intranet que passe as instruções, supondo que seja essa a questão, pô, será que não vale mais a pena eu gastar 30 minutos fazendo isso do que gastar os 30 minutos respondendo mais um e-mail perguntando sobre a mesma coisa? Né? Ou seja, criar um documento, tipo de questões costumeiramente feitas em relação ao tema. Né? Então essa questão do efeito dominó para mim é importantíssima. E última questão em relação à priorização, eu acho que tem a ver com ter ciência da natureza da tarefa. Ou seja, você, executamos inúmeras tarefas ao longo do dia. Essas tarefas elas têm caráter onde elas são tarefas do tipo analíticas, onde eu tenho que pensar, onde eu tenho que chegar a uma conclusão, onde eu tenho que prover uma recomendação daquilo que vai ser feito, né? Então, são tarefas do tipo analíticas. Eu tenho tarefas que são operacionais, como fazer um reembolso de uma viagem, como aprovar uma ordem de compra num sistema, como autorizar o acesso de um colega num documento que está compartilhado na rede. Enfim, são tarefas operacionais. E eu tenho tarefas que são estratégicas, né? De planejamento, talvez elas se misturam um pouco com o conceito de analíticas, né? Mas eu ter ciência da natureza da tarefa que eu preciso executar. E além disso, ainda sobre o tema priorização e a natureza da tarefa, lembrar que algumas tarefas eu faço de olho fechado, ou seja, não preciso nem pensar, eu sei como fazer, sei qual é a ferramenta que eu acesso, sei onde está o documento, enfim, eu tenho tudo na ponta da língua, na ponta dos dedos para poder executar aquela tarefa. Tem tarefas que eu até sei fazer, mas eu não faço faz tempo e aí eu tenho que reaprender, possivelmente, parte da tarefa. Às vezes um sistema mudou, um processo mudou, e aí eu tenho que reaprender, mas eu já fiz. E tem tarefas que eu realmente não sei como fazer e tenho que buscar como fazer, né? A gente acaba caindo, às vezes, bastante nessa seara de tarefas que eu não sei como executar, né? Você, certamente a gente cai nisso. Então, olhar para a natureza da tarefa, para mim, tem a ver com esse tema priorização. Vou fazer uma rápida recapitulação. Então eu apontei como elementos ou critérios para a questão de produtividade, os blocos gestão de tempo, energia e priorização. Em gestão de tempo, a gente olhar a questão do calendário, saber usar, blocos de tempo, processar as caixas de entrada e cuidado com as interrupções. Em relação à energia, eu passei a ideia da gasolina no tanque. Autoconhecimento, alimentação e nutrição e recuperação. Sobre o tema priorização, saber a diferença de importante versus urgente, aquilo que eu chamei de efeito dominó e também a natureza da tarefa. Vou adorar falar mais sobre isso com você.
né? Não sei se isso te despertou, inspirou de alguma forma. Por último, eu queria fechar a discussão apontando algumas referências. Como eu disse, eu não sou dono da verdade, e muito daquilo que eu implementei ao longo dos anos, ou a maneira como eu enxergo a produtividade, é produto certamente das minhas experiências, tentativas e erros, de ver alguém fazendo, de aprender isso num curso, etc, etc. Mas eu vou apontar 4 referências que foram muito importantes para me ajudar a formar essa visão em relação ao tema prioridade, que talvez possam te inspirar de alguma forma. A primeira delas é um livro escrito pelo David Allen chamado Get Things Done. Algumas dessas são em inglês, tá? Então permita aí você fazer uma rápida pesquisa em relação a esse tema. É um conceito fantástico, eu achei fenomenal. E ali, do Get Things Done, tem um conceito que para mim fala mais alto, né? Que tem a ver com processar a minha caixa de entrada, que é fazer aquilo na hora, né? Ou seja, tem uma demanda, como eu executo ela na hora, como é que eu passo para outra pessoa, supondo que não seja algo que eu sei fazer ou é de minha responsabilidade. E terceira, como é que eu planejo para executar aquela tarefa. Então o Get Things Done trabalha muito com essa questão, fala com o inbox também zero, é um conceito que eu uso, as pessoas às vezes ficam surpresas quando eu digo que no final do dia a minha caixa postal está zerada, ou seja, eu não tenho nenhum e-mail para responder, não para não responder, não me entenda mal, mas eu não tenho nenhum e-mail para processar, por exemplo. A segunda referência que eu ia apontar é um livro que foi escrito pelo Stephen Covey, eu acho que é o... vai vendo, é o sobrenome dele. É um livro muito interessante chamado 7 Hábitos de Pessoas Altamente Eficazes. Um livro que eu li acho que umas 2 ou 3 vezes já. Se bobear, eu quero ler de novo, né? A gente sempre aprende, olha alguma coisa sobre esse tema de uma maneira diferente quando a gente relê, né? E nesse livro, eu acho que tem alguns conceitos que me chamam muito a atenção. O primeiro é começar com begin with the end in mind, né? Ou seja, comece pensando no fim. Isso é uma coisa que me inspira muito. Também papo para outras discussões. E, sem dúvida alguma, desse livro, o que me inspira muito é a questão de urgente versus importante. Ele aprofunda muito essa discussão e eu gosto muito de falar sobre esses temas, mas não é objetivo desse call, dessa manifestação aqui. Uma terceira referência que eu ia apontar, essa foi dica de um grande amigo meu, é um livro chamado The One Thing. Ele foi escrito por dois caras, um chamado Gary Keller e outro Jay Patterson, eu não lembro o sobrenome dele, mas são 2 autores, aonde um deles é dono de uma imobiliária, vai vendo, nos Estados Unidos, né? E lá ele fala de conceitos incríveis, que sem dúvida alguma eles têm uma alta aplicabilidade da maneira como eu abordo a questão de produtividade, e espero que te inspire de alguma forma. Ele fala do conceito do mito de multitarefa, né? Ou seja, é mentira dizer que nós conseguimos executar mais de uma tarefa ao mesmo tempo. Mentira. Talvez você possa achar que sim, talvez possa achar que não, mas enfim, eu acho que é uma questão importante. E ele fala muito sobre essa questão do mito da multitarefa, né? E ele também fala questões sobre como você pode traduzir objetivos do ano, no mês, na semana, no dia. Eu sou um pouco cético em relação a esse conceito, mas, de novo, não estou aqui para fazer julgamento, talvez você consiga aplicar de uma maneira mais efetiva. Mas a segunda coisa que ele fala dessa questão do efeito dominó, que eu mencionei anteriormente, né? E ali ele usa uma analogia em relação ao Pareto, né? Ou seja, 80-20. Talvez 20% daquilo que a gente execute gerem 80% do resultado que a gente tem que atingir. Então essa é a terceira referência. E por último, uma última referência que eu acho super bacana, li esse livro, ele me trouxe vários insights. Ele se chama On Your Day, On Your Life. Ele foi escrito pelo Aubrey Marcus, é um cara que é um coach de atletas de alta performance, e ali veio para mim a ideia do gasolina no tanque, né? Ou seja, o nosso nível de energia é um recurso escasso, e a gente tem que olhar ele de uma maneira. Ele fala um pouco de nutrição, ele fala um pouco sobre a questão de atividade física, mas em especial sobre as rotinas matinais, né? O quanto é importante você começar o seu dia bem. Enfim, sei que me estendi muito mais do que eu deveria. Eu vou tentar apontar no vídeo elementos ou momentos ou no áudio elementos da discussão, certo de que você vai tirar proveito de algumas das ideias que foram aqui compartilhadas. Se lhe foi útil, sei lá, passa pra gente um feedback, compartilha com um colega que eventualmente possa se beneficiar, e espera que a gente vai aprofundar essa discussão em outros temas, tá bom? Obrigado e até os próximos vídeos. Eu sou o Rodrigo Orzari e esse é o At Work Academy.